e o jogo pelo lado do campo, com os externos. Ele fez muito isso no Atlético e fez agora já, né? Com o Berrio também. Ontem no jogo já deu para ver essa situação que no início não tinha. Né? E ele segurou um pouco mais a linha de 4, né? Algumas vezes soltando os laterais para fazer essas dobras pelos lados. E ele gosta muito do jogo pelo lado, né? E aí a gente já consegue ver isso, essa diferença nessa situação de jogo pelos lados. Ele chamou a atenção no jogo com o Nacional das diversas jogadas, principalmente de escanteio, que foi muito difícil marcar lá. Ele ainda não, acho que não teve tempo para fazer no Flamengo. Espero que não tenha, que é bastante difícil de marcar pelas variações, né? Então, mais um grande jogo, um grande treinador, e que a gente possa ter um resultado melhor dessa vez para a gente, né? Ô Jair, o último jogo agora contra o Flamengo acho que foi muito doloroso para a torcida, mas quando você olha o ano todo, o Botafogo ainda não conseguiu uma vitória em cima do Flamengo. Quanto isso incomoda vocês? Bastante tempo foi doloroso para a torcida e para a gente também, né? Uma eliminação e um detalhe, e uma mágica praticamente. Aquele drible foi uma mágica, né? Eu vi o Rodinei falando outro dia que perguntaram para ele, e esse drible aí? Ele, cara, eu estou com um ano aqui, eu nunca vi ele fazer. Calhou de ser a nossa vez, né? Paciência. Então, da maneira que foi, dói, né? Ser eliminado, a gente vinha num bom momento. A primeira eliminação, diante de várias decisões que nós tivemos, a primeira eliminação. A gente sabe que uma hora ia acontecer, mas dói. A gente ficou bem acostumado de passar em todos esses desafios. Mas já passou, o Botafogo não ganhava 15 anos do Bahia lá também, ganhamos, não ganhava 13 anos do Cruzeiro e nós ganhamos. Os tabus estão aí para ser quebrados, né? Isso a gente não pode carregar esse peso, até porque 15 anos atrás a maioria dos jogadores aqui não estavam, né? Uma situação diferente. A gente pensar em fazer o nosso melhor e conseguir vencer. A gente não pode levar sentimentos ruins para dentro do nosso coração, da nossa cabeça, porque atrapalha e faz mal, já fala que é ruim. Então, uma revanche seria uma coisa ruim. Por que ter revanche? Não, você tem que encarar como uma nova oportunidade de você fazer diferente, fazer melhor e conseguir a vitória. A Globo está fazendo uma matéria especial sobre o Bruno, e aí eles querem saber como é que é ter ali a importância que o Bruno tem em campo, e a gente sabe que ele é meio fominha, né? Ele nunca quer ficar de fora. Então, quando você fala para ele, sabe, eu vou ter que te poupar, como é que é a reação dele? Não aconteceu, porque eu botei ele para jogar todas, não teve essa situação. E eu, no lugar dele, eu não ia querer dar brecha, não, né? O Emílio não está aí, o Emílio que fala, o brecha jogou no Santos, a gente dá brecha, o cara vai bem. Então, os jogadores querem jogar sempre, mas a gente tem os nossos indicadores, né? A nossa fisiologia, que a gente tem que acreditar no trabalho, na ciência, né? Que está aí só para ajudar o futebol, dentro de tanta intensidade que tem sido todos os jogos, né? A parte física está muito forte, né? Hoje, né? Tá sobressaindo, inclusive. Então, a gente tem que estar sempre usando. Mas o Bruno está toda a razão de querer jogar. Bom dia. Nos últimos 2 jogos de Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o Botafogo teve uma chance no finalzinho, ano passado com o Pimpão e esse ano com o Roger. Pode-se dizer que falta pouco para essa vitória contra o Flamengo sair? Tomara. Você tem a razão. Difícil, cara. Cada jogo é uma história, tudo pode acontecer. Esses grandes jogos são decididos em detalhes. E que esse detalhe possa vir para o nosso lado agora, né? E domingo começa mais uma semana importante. Como vem sendo esse calendário de semanas mais importantes do ano constantemente, Libertadores, jogos decisivos, assim? Todo ano é igual, vai chegando o final do ano, vai afunilando, os objetivos vão ficando mais próximos, os jogos mais decisivos, todo ano do futebol é assim. Mais um ano assim, então a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que a gente está bem próximo da parte de cima da tabela onde a gente quer ficar, então além de ter a rivalidade, né, e ser um adversário, né, direto ali, a gente quer buscar a vitória para alcançá-los, está cada vez mais próximo. Então é um jogo que vale muito. Eu vejo as pessoas falando que por causa do mata-mata
todo mundo deixando o brasileiro de lado, não está nada. Nós tivemos que ir com o time alternativo pelas sequências de alguns momentos, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito perigoso, muito difícil, muito equilibrado. Sempre falo que é o mais equilibrado do mundo, né? Todo mundo, se a gente perguntar aqui, todos nós, no início do brasileiro, a gente não sabe como vai ser os 4 times, 5 times que vão estar na Libertadores, os 4 que vão cair. Todo mundo vai errar. Então, é muito equilibrado. Então, a gente tem que levar ele muito a sério. É isso que a gente vai fazer nesse jogo de domingo. Depois, a gente pensa na Libertadores. Beleza? Tudo bem. Eu estava conversando com o Fabinho, que é do clube. Ele falou que todos os jogadores da Sub-20 do Botafogo, que agora estão lutando pelo bicampeonato, já treinaram nos profissionais. A gente está fazendo uma matéria também separada. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância desses jogadores. Eles acabam não tendo oportunidade, claro, mas é um processo que é importante para eles. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você como treinador, se você teve isso também no teu tempo como jogador. Não tinha, né? Você subir para um profissional era a coisa mais difícil. Pô, na minha época, então, era muito difícil. Hoje a gente fala com os jogadores mais experientes e eu vejo eles brincando com os meninos. Aproveita a oportunidade. Que antigamente era um funil que a gente fala, né? Tu vê vários times campeões, campeão da Copinha, campeão brasileiro, e 2 jogadores são aproveitados. Eu fiquei 3 anos na seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20. Fiquei 3 anos. E lá na CBF tem os títulos e tem o quadro de todas as equipes campeãs. E você parava para ficar olhando assim, você não tirava ninguém assim. Esse não virou, aí de outro você tinha 1, de outro 2, estou falando de seleções campeões mundiais, sul-americanas, então é difícil, é outro momento. Né? A gente tem o Lulinha, que é o maior artilheiro de todos os tempos ainda do Corinthians, da base. Né? Foi meu jogador, me ajudou bastante em 2015, mas assim, a gente esperava o Lulinha em nível de Europa, né? De repente, pelo que ele produziu. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, você tem que saber lançar os meninos, em que momento, se estão prontos, se não estão. Eu sempre falo que não é uma fábrica, né? Você precisa de um externo, não é assim que vai ter. De repente, uma safra vai ter 3, 4 volantes, outra vai ter 2 9s, essa não vai ter. Então, é assim, e tem que ter paciência para lançar, para não queimar os meninos e não queimar etapas também. Todos os garotos que estão com a gente, os que têm idade, quando eles não são relacionados, eles descem para jogar, porque eles não podem ficar sem jogar. Né? Eu já vi acontecer de matar jogadores que ficaram muito tempo no profissional. Ele tem talento enorme, sobe profissional. Né? O Luiz Guilherme, o goleiro, foi um caso desse. Eu cheguei no Botafogo, ele já estava no profissional com 14, 15 anos. Ele só jogava na seleção. Ele perdeu essa situação. Né? E acabou, na minha visão, acabou atrapalhando ele. Pelo potencial que ele tinha, mas que de repente acharam, não, vamos levar o profissional. A gente está revelando, sabe? Então tem que ter paciência, tem que ter calma, para você não acabar atrapalhando e acabando com a carreira do menino. Aqui, Jair, tudo bem? Na segunda semana somente de treinamentos, né? O que você pôde já avaliar dessas 2 semanas de trabalho aqui com os jogadores, né? Principalmente que você focou mais nessas atividades, pensando no restante da temporada? Recuperação. O trabalho foi de recuperação. Eu perdi 5 atletas da equipe considerada principal. Então, na verdade, esse entrosamento que seria para a gente trabalhar, não conseguimos. Mas treinamos alternativas. Como vocês mesmos falaram, Jair treina 4 atacantes. Jair, por conta dessas lesões, dessas perdas, nós treinamos bastante alternativas. Né? E é bom também, porque os que não estavam jogando tanto passaram a fazer um pouco mais de parte. Eu sempre trato todos iguais, mas assim, ter tempo para tratar com mais carinho, para eles entrarem dentro da nossa metodologia, do nosso modelo. Eu fiz uma retrospectiva do ano, né? Até então, para eles, a gente fez tudo do nosso modelo de jogo, passamos, a gente conseguiu fazer vídeos, trabalhar essa parte também, né? Então, foi assim, foi bom. Foi bom. E se você não tivesse esse tempo, nós temos chance de recuperar esses jogadores para o Grêmio. Não sei se vai dar tempo. Mas se o grande jogo fosse agora, nós teríamos perdido 4 jogadores, né, que eu já falei que estão fora do jogo do Flamengo. Então, nesse aspecto, acabamos tendo até um pouco de sorte. Né? A gente estava muito tempo sem lesionar e acabamos perdendo bastante jogadores nessa última semana. Até sobre os 4 que você falou, eu ia te perguntar sobre isso. Quanto o Grêmio, expectativa boa para não sei. As chances assim, de 1 a 10 de números, eu não sei. Certo. E, Jair, quanto a essa situação de poupar
no domingo ou não, tendo em consideração que o Botafogo tem um jogo importante contra o Grêmio, entra em jogo realmente essa situação de, você sempre fala, de desgaste, não correr risco, mas em compensação também pelas 2 semanas somente de trabalho, só teve um jogo treino contra o Boa Vista, dessa situação de ritmo de jogo? Pesa, você já definiu. Nós poupamos pela sequência. Como teve um tempo inativo, essa situação de ficar sem jogar, né, você perde um pouco do ritmo. Mas não que seja ruim esse tempo, porque se fica meio coerente. Todo treinador fala que quer tempo para trabalhar e quando tem ele reclama. Não, o tempo foi bom, mas o ideal é semana a semana. Entendeu? O ideal não é ficar 15 dias e depois você jogar 3 jogos na semana. Eu já joguei segunda, quinta e domingo esse ano. 3 jogos numa semana. Então, o ideal é você jogar domingo e domingo. Domingo e domingo. Você tem a semana toda. Esse seria o sonho. Mas a gente sabe que não é assim. A gente respeita e tem que seguir. Mas também você ficar 15 dias sem jogar não é tão bom. Mas tem essa situação da recuperação e de poder treinar, mas você perde um pouquinho de ritmo, mas foi benéfico. Acho que foi benéfico para todo mundo. Diria que você na balança vai ter que escolher entre, de repente, não correr risco e dar ritmo aos jogadores? Você, sim, pelo tempo inativo. Só por isso. Se a gente tivesse jogado no final de semana, a gente poderia poupar, né, a maioria dos jogadores como nós fizemos. Mas aí você vai para um jogo decisivo com um tempo muito longo sem jogar também. Então, não tem jeito. É aquele risco calculado. Os outros têm condições. Os outros têm condições. Todo mundo relacionado, entendeu? Esses 4 estão fora, né? E seguem fora. O Vitor não pode jogar contra o Grêmio. Você não precisa dizer até se ele vai jogar ou não. Mas ele ficou... Claro que foi muito do mérito, foi a mágica do Berrio, mas certamente você já viu jogadores que sofreram com grandes jogadas de adversário. Como é que fica a cabeça do jogador quando vai enfrentar novamente aquele mesmo adversário? Como é que você está vendo o Vitor? O momento de fazer diferente, né? O futebol te dá essa oportunidade. Não é a revanche. Já falei que revanche é um sentimento ruim. Mas o momento de você conseguir fazer diferente. Não o Vitor, mas o time todo. Porque se você olhar o gol, a culpa não é do Vitor. Mas sim de todos nós, né? Mais mérito do que culpa. Não tem que tirar o mérito do drible do Berrio. E também o Vitor está cabeça boa, já passou. E a gente quer enfrentar o Flamengo como quer enfrentar os outros times. Não é situação de revanche, não. É de mais um grande jogo, mais um grande clássico. E a gente conseguir a vitória dessa vez. Bom? Valeu, gente. Obrigado.